BRICS, a Revolução Silenciosa. O mundo sempre teve donos. Impérios que erguem muros, definem fronteiras e escrevem as regras do jogo. Mas e se um novo grupo de nações começasse a mudar essa ordem? Sem tiros, sem invasões. Apenas com estratégia, comércio e alianças. Uma revolução sem estardalhaço. Uma revolução silenciosa. O livro sonoro Geopolítica te explicará de forma descomplicada. O encontro de 2001. O início de tudo. Jim O'Neill não imaginava que estava nomeando uma nova era. O economista britânico, diante de um relatório do Goldman Sachs, digitou 4 letras: BRIC. Brasil, Rússia, Índia e China. Na época, era só um conceito de mercado. Um grupo de países promissores, emergentes, mas sem voz real no tabuleiro global. Mas, como sementes lançadas ao solo certo, ideias têm o poder de crescer além de suas intenções. Os líderes dessas nações olharam para o termo e enxergaram algo maior, uma aliança. E assim, em 2009, o BRIC virou realidade. 4 países decidiram que não seriam mais espectadores da história. Em 2010, a África do Sul se juntou ao grupo e a sigla ganhou um S, formando o BRICS. O que começou como uma categoria de mercado tornou-se um movimento político, e como todo movimento que ameaça o status quo, encontrou resistência. O desafio ao dólar. A primeira faísca. O dólar sempre foi um rei absoluto. Quem controla a moeda global controla o mundo. Mas o BRICS decidiu algo impensável: negociar diretamente sem depender da moeda norte-americana. Foi assim que, em 2023, Brasil e China começaram a comerciar usando o yuan e o real. Uma mudança sutil, mas que ecoou como um trovão nas salas de decisão do Ocidente. Os Estados Unidos e a União Europeia observaram, silenciosos, mas atentos, porque sabiam que essa decisão não era apenas sobre dinheiro, era sobre independência. E havia mais um golpe planejado: um banco. Um banco próprio, longe da influência de Washington e sem as amarras do FMI. O Banco do Sul Global. O primeiro pilar. Xangai, 2015. Um edifício moderno se erguia, mas sua fundação era muito mais profunda do que o concreto. Ali nascia o novo Banco de Desenvolvimento, o primeiro banco internacional dos BRICS. Presidido, anos depois, por Dilma Rousseff, o banco financiou estradas na Índia, usinas solares na África do Sul e projetos na Amazônia. Sem a cartilha do FMI, sem as regras do Ocidente. Era um novo modelo, onde as decisões vinham do Sul global. Mas a geopolítica não é feita apenas de avanços. Há sempre sombras espreitando. Os obstáculos no caminho. O BRICS crescia, mas também carregava suas próprias contradições. A China, gigante e dominante. A Índia, rival silenciosa. A Rússia, sob sanções. O Brasil, buscando equilíbrio entre todos. Havia um medo oculto. E se o yuan apenas substituísse o dólar, trocando um domínio por outro? E mais, os membros do BRICS queriam assentos no Conselho de Segurança da ONU, mais poder no FMI. Mas o mundo não cede lugares sem resistência. – 10.025. A presidência brasileira e o futuro do BRICS. O Brasil assume a presidência do BRICS em 2025. É um momento crítico. Mais países querem entrar no grupo, mais investimentos estão em jogo. Mas a pergunta que fica é: qual será o papel do Brasil nessa nova ordem? Será que a revolução silenciosa do BRICS se tornará barulhenta? Ou continuará a mudar o mundo na surdina, uma negociação por vez, um acordo por vez? O tabuleiro está montado. As peças já se movem. Conclusão: o Sul Global desperta. A história sempre foi escrita pelos vencedores. Mas e se, dessa vez, os protagonistas fossem diferentes? O BRICS não é contra ninguém, é a favor de si mesmo. E para o Brasil, talvez essa seja a maior oportunidade em séculos: deixar de ser apenas um país emergente
e, finalmente, emergir como um líder global. E você, ouvinte, o que acha? O mundo deve continuar sendo comandado por poucos ou deve abrir espaço para novas vozes? Reflita, porque o futuro já começou. Você já imaginou viajar pelo tempo e pelo mundo? Apenas com palavras? Filosofia, história, política, ficção, romance e espiritualidade. O livro sonoro é mais do que um podcast, é uma jornada sonora.